alegria cumprimentá-las com a paz do Senhor. Amém. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesta manhã, cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, toda a diretoria da igreja, também do CIBEMP aqui representada nesta manhã. A nossa palavra é de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós estamos vindo de um grande pré-Umademp ali, a nossa igreja em Francisco Morato, onde o Senhor nos visitou de forma extraordinária. Isso é perceptível pela nossa voz. E lá a gente dá lugar mesmo, viu, irmãos? Dá lugar. E a presença do nosso Deus foi muito forte. Deus nos abençoou de uma forma extraordinária. Muitos jovens marcados com batismo no Espírito Santo, renovação. Nós fizemos ontem pela manhã uma manhã missionária que tinha uma programação. E a programação era no máximo até meio-dia para envolver os jovens falando um pouco de missão. E quando foi 10 para meio-dia, o pregador olhou para mim: pastor, eu vou parar. Eu disse: é por sua conta. Se Deus mandou parar, pare. E ele levou, era 1h30, tinha jovem rolando no chão, sendo batizado no Espírito Santo. É só Deus que faz isso para a glória do seu nome. Mas eu quero nessa manhã agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com as irmãs nesta grande consagração do CIBEMP. E eu gostaria de convidá-las para a leitura de um texto bíblico no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21. Deus falou comigo assim que a missionária Lígia me deu essa oportunidade de estar falando às irmãs, e eu senti o peso da responsabilidade em falar para as nossas irmãs do CIBEMP por este tão abençoado e notável trabalho desenvolvido pela área feminina da igreja. E Deus me direcionou o coração a esse texto bíblico para falar um pouco da história desta mulher concubina de Saul, chamada Rispa. E eu quero meditar com as irmãs os 14 versos que compõem este capítulo de número 21. Como é costume, eu vou ler o primeiro verso e de forma sucessiva, para que haja uma participação das irmãs, as irmãs farão uso do verso seguinte até o verso 14. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor e lhe disse, é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Disse, pois, Davi aos Gebionitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gebionitas disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termos algum de Israel. E seus filhos, se puderem, 7 homens, para que os retornemos ao Senhor, e enviar de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Ará, que tinha tido Saul, a saber, a Adonim e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Aniel, filho de Barzilai, E os entregou na mão dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte perante ao Senhor.
E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no mesmo dia, dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais disputaram na rua de Berseba, onde os filisteus tinham livrado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. O verso 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Será, na sepultura de Rispa, seus pais, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se apagou para com a terra. Amém, minhas irmãs? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Pedimos que a direção do Teu Espírito Santo, que conduz essa reunião, esta consagração, possa nos revelar e manifestar a Tua vontade por meio da Tua palavra, que ela sirva para nós de instrução, que ela abra o nosso entendimento para entendermos o propósito do Senhor, nos reunir aqui nesta manhã. Fala conosco de uma forma maravilhosa, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Tomem assento. Minhas irmãs, esta narrativa bíblica, ela começa nos informando este acontecimento no início do reinado do grande rei Davi. Davi agora se torna rei em Israel de forma totalitária. Diz a Bíblia que ele é conduzido ao trono, e quando ele chega no trono em Jerusalém, Davi vai se deparar com o seu primeiro desafio, e um desafio que está envolvendo a nação como um todo. Davi, ao assumir a nação de Israel, ele não se apercebe num primeiro momento que existe um problema sério no desenvolvimento nacional. O texto vai nos relatar que havia uma seca que estava instalada no país de Israel, e por conta disso, os campos não eram mais campos produtivos. É muito interessante, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Israel estava sendo castigada com uma grande seca. E seca, para os israelitas, fala de céus fechados. Ou seja, se não há chuva, a consequência da falta da chuva se atrela à própria manifestação da seca. O texto também diz que essa seca, ela já estava perdurando por 3 anos consecutivos. E eu achei interessante, isso me chamou a atenção. E por quê? Porque a seca para os hebreus era a calamidade mais temida. Eles não temiam tanto os inimigos, eles não temiam tanto as guerras, como eles temiam a seca. Eles sabiam que a seca era um sinal, era uma manifestação do desagrado de Deus em relação ao comportamento do povo. E diz o texto bíblico que quando Davi chega, ele se vê diante desta situação, uma seca que já persiste por 3 anos, e os céus fechados e os campos sem produzir. É interessante porque o capítulo 21, ele é muito rico em informação. O povo sabia que havia um problema. Essa seca, ela não era uma seca comum, não é como se ficasse um final de semana, 2 finais de semana sem chover. Não, essa seca, ela era continuada, ela era permanente, era uma seca atípica, aquilo que os hebreus
Deus que os israelitas conheciam como período de estiagem. O texto bíblico então vai nos relatar, vai nos contar que as consequências imediatas dessa seca começaram a alcançar as famílias como um todo. E à medida em que as famílias elas são agora alcançadas pelo processo da seca, não há como fazer com que a semente que está na mão dos produtores e que deveria ser lançada no campo, produza ou germine como se esperavam dela. E aqui a gente olhando para o texto, a gente vai percebendo o que significava o desafio que Davi estava enfrentando naquele momento. Não era uma seca comum. E por que não era uma seca comum? Porque se não há chuva, meus irmãos, isso é óbvio, é racional, é lógico. Se não há chuva, não há plantio. Se não há plantio, não há colheita. Se não houver colheita, não vai haver o que comer. Se não houver o que comer, vai vir a fome. E se a fome vier, vai se instalar a miséria. E o estágio final da miséria é morte. As pessoas começaram a morrer. As pessoas começaram a se desfalecer. E aí o texto bíblico vai dizer que quando Davi olha para esta situação, ele vê esse cenário de caos. Ele percebe que a seca agora ela está gerando fome, ela está gerando miséria e ela está caminhando para levar o povo de Israel para aquilo que eles mais temiam, a morte. E aí eu fiquei pensando comigo, missionária Lígia, veja que o texto bíblico diz que 3 anos Davi não se apercebe, pastor Joel, que a seca estava instalada em Israel. Veja que a percepção aqui não é algo que nós devemos considerar como uma falha. Davi, ele estava tão envolvido com os projetos do trono, ele está chegando, ele está sendo ascenso como rei, e ele tem coisas prioritárias, e me parece que isso passou por ele despercebido. E eu estou falando de alguém que tinha relacionamento com Deus, alguém que havia chegado no trono de forma legítima. Este homem que tinha comunhão com Deus e que Deus com ele falava de uma forma específica, ele não se apercebe desta situação e da ausência da chuva nos campos de Israel para fazer com que a colheita desse garantia e continuidade de vida para o seu povo. E aí eu pensei comigo que existem situações na nossa vida que nem tudo que acontece conosco deve ser olhado de forma natural. O crente não pode ter um olhar natural, nem tudo pode ser normal para o crente. Tem algumas circunstâncias nas nossas vidas que precisam chamar a nossa atenção. Nós precisamos estar ligados, atentos, porque Deus fala conosco em detalhes. Ou seja, todo Israel sabia que a seca não deveria fazer parte da sua história. E por quê? Porque havia uma promessa da parte de Deus. Havia uma promessa da parte de Deus. Deus faz uma promessa, capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Se os irmãos puderem colocar, eu queria ler esses 3 versos com vocês. Capítulo 11 do livro de Deuteronômio, do verso 10 ao verso 15, nós temos uma mensagem de Deus para o povo, ainda no processo da peregrinação. Olha a promessa de Deus lá: porque a terra que entras a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e regava com os teus pés como a horta. Verso 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuvas dos céus, beberás as águas. Verso 12, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o final do ano, e serás que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. 14, então darei chuva da vossa terra a seu tempo. Aí Deus fala 2 coisas aqui. Ele vai dar chuvas ao seu tempo. Primeiro, a temporã
e a seródia, para que recolhas do teu cereal e do teu mosto e do teu azeite. Agora escute, verso 15: e darei erva no teu campo aos teus gatos, e comerá e fartar-se-ás. Meu Deus do céu! Israel estava debaixo de uma promessa. Sabe o que Deus estava dizendo? Pode acontecer tudo. Pode vir inimigo, pode haver ataque, pode haver construção contrária, mas haverá bênção de Deus. A terra não sofrerá sequidão, haverá abundância de chuva e eu os abençoarei. Eu fiquei pensando comigo, quando estava lendo esse texto. Porque Deus fala de duas épocas em que a chuva deverá se manifestar. E Ele vai estabelecer dois períodos de chuva. O primeiro período é o chamado período do outono. É onde aparece a palavra temporã. Esse período vai de outubro a dezembro. E o propósito da chuva temporã, ela tem o propósito de preparar o solo para receber a semente. Era uma terra árida, era uma terra que precisava de cuidado, era uma terra que precisava ser afofada, porque não adianta você pegar a tua semente e lançar qualquer tipo de terra. É por isso que nós estamos vendo agora uma geração fracassada, uma geração que quer resolver as coisas como a gente esquenta café no micro-ondas, não paga o preço, não entende que Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Paulo, escrevendo aos Romanos do capítulo 12, verso de número 1, ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o nosso culto racional. Ele nos dá a ideia que quando a gente chega numa consagração como essa, tudo tem que ficar do lado de fora. Aqui só entra o coração limpo. Senhor, faz chover no meu coração, abençoa a minha manhã, e conforme a tua vontade, faz prevalecer o teu querer sobre a minha vida. Então Deus fala de dois tempos de chuva. A chuva temporã, que fala do outono, que corre entre outubro e dezembro. Mas Deus também vai falar da chuva seródia. A chuva seródia, ela já vem depois, na sequência. Ela vai de fevereiro a abril. O interessante é que a temporã, enquanto ela tem o papel de preparar a terra para receber a semente, a seródia não. A seródia era responsável pelo crescimento e desenvolvimento da semente. Aí eu aprendo uma lição: não basta apenas jogar água, não basta apenas amolecer a terra, é preciso dar continuidade ao processo. Porque senão a água que você lançou na chuva temporã vai secar e a semente não vai se desenvolver. Entendem o segredo? Aí eu aplico para a nossa vida espiritual. Não vale vir a pena quando a liderança nacional convoca para consagração. Eu vou aparecer lá para a missionária ver que eu estou. Não, esse processo é continuado. Eu saio daqui e continuo orando lá. E quando eu oro, o nome do Senhor é glorificado. E a sua bênção se manifesta sobre as nossas vidas. Mas vamos para o texto, porque eu quero falar do texto. A Bíblia vai dizer que Davi demora 3 anos, diga comigo, 3 anos, para consultar ao Senhor. Eu entendo que Davi cuidou de tudo que era prioridade na sua concepção, mas ele não se apercebeu que a seca havia gerado fome, miséria e morte. Eu vou repetir. Davi esperou 3 anos. E eu fico pensando, agora uma conjectura do pregador, eu fico pensando, Deus do céu, com base na fidelidade da sua palavra, eu disse que eu ia mandar chuva sobre a terra. O povo está morrendo. E ele não se apercebeu. Mas eu não vou falar nada, eu vou ver até onde vai. A Bíblia vai dizer que depois de 3 anos, Davi se vê chamado a atenção pelo que está diante dos seus olhos. Ele diz, tem alguma coisa errada. E o texto bíblico diz que Davi, depois de 3 anos, ele resolve consultar o Senhor em busca de uma resposta.
E quando ele vai consultar ao Senhor para descobrir o porquê a nação estava sofrendo, Deus diz para ele: pensei que você não ia perguntar. Meu Deus. Irmãos, vocês estão entendendo? Ele esperou 3 anos para buscar a causa da seca. Eu fico pensando que nesse mundo competitivo que nós vivemos, em que muitas das vezes as nossas tarefas e afazeres, muitas das vezes nos sufocam, este tem sido um grande impedimento para percebermos o que Deus quer falar conosco. Mas aprendam uma coisa nesta manhã com muito respeito e humildade, debaixo do temor e do tremor do Senhor. As nossas ocupações não podem nos impedir de percebermos a chegada de um problema que não deve fazer parte da nossa história e da nossa caminhada. Fique atento para o que está acontecendo na sua frente, na sua retaguarda, no seu lado direito e no seu lado esquerdo, porque Deus está falando com você nessa manhã. Tudo nessa vida tem uma causa. Deus pode manter o céu aberto ou Deus pode fechar o céu. A pior coisa na vida de um crente que professa a fé em Deus é servi-lo com o céu fechado. Lutas espirituais não se resolvem nas redes sociais. Lutas espirituais não se resolvem procurando o profeta. Quem é que está com a profecia? Lutas espirituais não se resolvem fazendo motim, se isolando, se afastando. Não, lutas espirituais se resolvem com o joelho no chão. Quando você dobra o joelho, Deus fala com você. Quando Davi foi consultar ao Senhor, Deus falou para ele: você quer saber por que da seca? Vou dizer para você, é por causa da casa de Saul. A casa sanguinária de Saul. Eu fiquei pensando comigo, né? Davi poderia usar a seguinte estratégia. Mas o que eu tenho que ver com isso? É que nós estamos todos na fiação. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo. E quando o teu irmão está sofrendo, você precisa ter esse sentimento, essa empatia, para entender que você também deve fazer parte dessa dor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então fala para ele: sabe qual é a causa da seca, Davi? Você demorou muito para perguntar, mas eu vou te contar. A causa da seca é resultado da quebra de uma aliança. Davi, um juramento foi desfeito. Davi, um pacto foi rompido. Irmãs, eu olhei para esse texto e Deus falou comigo, missionária Eliana Camilo. Um pacto quebrado com Deus fecha o céu. Tem muito artista em cima do púlpito. Tem muita encenação. E não se aperceberam ainda que o céu para eles está fechado. A questão não era com Davi. A questão era com a casa de Saul. Quando você vai para o verso 2, você vai ver lá que quando Deus vai falar a Davi, ele diz assim: é por causa da casa de Saul, a sua sanguinária casa, porque matou o resto dos Gebionitas. Quem eram os Gebionitas? Isso aqui é interessante a gente falar e pensar um pouquinho. Os Gebionitas eram o restante do povo dos amoreus. Quando Josué vem aquela ofensiva, que ele atravessa o Jordão, a primeira cidade que ele encontra é Jericó.
E ele vem varrendo tudo, porque Deus está com ele. Quando Deus está com a gente passa em cima de qualquer turbilhão. Havia uma sequência de cidades. Josué vence Jericó, a notícia se espalha, a próxima cidade é a cidade de Ai. Lá Deus derruba as muralhas, em Ai Deus faz o sol parar. A terceira cidade era a cidade de Gibeá. Os gebionitas ficaram sabendo, se ele já fez isso lá em Jericó, se o sol parou lá em Ai, imagino que ele não vai fazer com a gente aqui. Diz a Bíblia no capítulo 9 do livro de Josué que eles correram e fizeram uma aliança. Foram lá com Josué e jogaram uma conversa no Josué, induziram Josué a erro, e o fato é que Josué fez com eles uma aliança. Quando aquela aliança foi selada entre Josué e os gebionitas, Deus registrou no céu. Cuidado com as tuas alianças, porque Deus registra lá no céu. Essa aqui Deus registrou no céu. Mas a Bíblia diz que Saul vem. E o Saul, já quebrado, ele exerce um zelo excessivo e passa a fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. É muito interessante a gente parar para refletir nisso aqui. Porque desde a aliança feita com os gebionitas até os dias de Saul, se passaram 400 anos. Saul, como ninguém sabia dessa história. Saul, como ninguém sabia da aliança que Deus tinha feito com Josué e os gebionitas. Saul também sabia do zelo do Senhor pela sua palavra. Saul sabia que Deus, no âmbito da sua justiça, a sua balança é fiel. Ela não pende nem para um lado, nem para o outro. Ela pesa justamente. Ah, pastor, mas eles não eram do povo de Deus. O texto está dizendo, você não precisa me dizer isso, eu estou sabendo, eu vi aqui. Mas Deus não quer saber da filiação da linhagem, se eles pertenciam ou não. Deus quer saber da aliança que foi formada. E essa aliança foi rompida. A decisão equivocada de Saul faz com que essa aliança seja quebrada. E quando essa aliança ela foi quebrada, Deus olhou do céu e diz assim: eu vou cuidar desse resto e vou trazer para a prestação de conta. Deus olha do céu para Israel e diz: eu vou fechar o céu até que isto seja reparado. O texto bíblico então vai nos dizer, meus irmãos, que os céus se fecham. No âmbito da justiça de Deus, escute isso. Aprenda uma lição. Deus se importa com o resto. Deus, mas eu não sou, Deus está vendo você. Deus conhece você, mas ninguém me vê. E aqui essa palavra resto, ela parece que tem uma conotação assim pejorativa, ela joga para baixo. Mas Deus estava olhando para aqueles amorreus que ainda restaram, chamados gebionitas, e diz: não, por conta deles eu vou fechar o céu e vou trazer a minha balança para a prestação de conta. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui um bocadinho. Cuidado como você trata quem está esquecido. Cuidado como você trata como não tem como se valer. Porque uma hora Deus vai fazer a balança descer e vai pedir prestação de contas. As consequências desta quebra de aliança, eu preciso caminhar rápido aqui. Elas geram aquilo que eu já falei com vocês. As consequências dessa quebra de aliança, das ações de Saul, elas só vão acontecer 30 anos depois. E agora, quando Davi sobe ao trono, quando o reino é unificado, Hebrom e Jerusalém se fundem, Judá se fundem, Davi passa a reinar sobre todo Israel. Ele recebe o seu primeiro desafio. Perceba que a escolha de Saul, que julgava estar sendo zeloso, quando ele resolveu eliminar os seus opositores
denominado Gibeonitas, gerou uma consequência 30 anos depois. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que Deus não tem pressa. Primeiro, porque Deus não está preso no nosso tempo. Deus está acima do tempo. Entenda, o teu tempo não é o tempo de Deus. Pastor, mas eu estou clamando há tanto tempo, continue clamando. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Continua clamando, mas Deus não está preso ao tempo. 30 anos depois, Deus traz a prestação de conta. Eu quero deixar uma lição para as irmãs aqui com muita humildade. E eu quero dizer às irmãs que nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, irmãos. Nós nos tornaremos escravos das consequências das nossas escolhas. Quando quebramos um pacto, um juramento, uma promessa feita diante de Deus e da sua justiça, entre outras coisas, nós colocamos aqueles que estão à nossa volta para pagar o preço com a gente. E depois a gente fica perguntando por quê? Por quê? Por quê? A desastrosa decisão de Saul. Desastrosa porque o próprio texto o reprova, pastor Joel. O próprio texto diz que ele é zeloso e zeloso ao extremo. Deus não pediu extremeza da sua parte. Deus pediu compromisso, santidade. Com muito respeito, não precisa colocar uma melancia na cabeça para dizer que é crente. Basta que você seja crente, isso já é suficiente. Quem tem que dar testemunho por mim e por você, não somos nós, é Deus. Deus é quem vai dar testemunho e glorificar o nome dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando essa decisão desastrosa de Saul, ela se consuma, Saul, sem saber, coloca a sua casa na linha de tiro. E colocando a sua descendência na balança de Deus, duas personagens vão aparecer aqui, duas mães, Merebe, filha de Saul, e Rispa. O texto bíblico diz que o tempo da cobrança chegou. Merebe e Rispa têm filhos que, segundo a ordem do rei, devem ser entregues agora aos seus soldados para serem colocados à disposição dos gibeonitas. Tanto Merebe como essa mulher chamada Rispa. Aliás, é uma coisa interessante, a gente não vê muito os pregadores falando desse texto, porque esse texto é muito forte. Esse texto mostra essa mulher chamada Rispa sendo chamada por Deus para viver um propósito em meio a uma tragédia. Rispa, a mulher que vai viver um propósito de Deus em meio a uma tragédia. Ninguém quer falar disso. Nós vamos falar de morte aqui. Mas o texto bíblico diz que quando Merebe vem os seus filhos sendo enforcados simultaneamente, ela sem reação, no seu silêncio, ela estava entendendo que a vontade de Deus estava sendo feita. O que me chamou a atenção é que essa mulher, Rispa, ela é estrangeira. Ela não é da linhagem de Israel. Mas a sua personalidade, a sua conduta e a sua firmeza, nós veremos nas lições abaixo. Rispa, embora não entendesse por que os seus dois filhos deveriam ser levados e serem enforcados por conta de uma decisão e de uma escolha equivocada do seu marido. Ela sabia que ela não tinha força para resistir à vontade do rei e ela teve que entregar os seus filhos. Rispa entendeu que só tinha um jeito de resolver o problema da seca. Inocentes deveriam morrer, pois só assim
essa aliança poderia ser restaurada. Deus não queria matar o povo, Deus queria que a aliança fosse cumprida. Não firmou a aliança lá atrás? Você não votou lá atrás? Você, quando estava no processo, Deus não te deu livramento, Deus não abriu a porta, e agora você esqueceu? Deus está chamando a tua atenção aqui nessa manhã. Eu quero que você considere a aliança que você firmou. Aí eu fiquei pensando comigo, né? É uma lição, né? A gente firma as alianças e se esquece. E aí, o que a gente faz? A gente sai do conjunto. A gente quer ir embora da igreja. A gente faz motim. A gente fala mal da direção. A gente diz que as irmãs que estão na frente não estão entendendo nada. Que se a gente tivesse no lugar, a gente faria melhor. Mas a gente esquece do que firmou lá atrás. Aí Deus aparece e diz, eu quero colocar uma balança aqui. Deus conhece o nosso futuro. E não vai deixar a gente tropeçar no nosso presente. Eu vou repetir, Deus conhece o teu futuro, Ele não vai deixar você tropeçar no teu presente. Dá lugar para Ele e Ele vai honrar a tua fé. Uremanda calamandarabácia. Arimandarabácia, labadarabácia. Tua casa está na mão de Deus, irmã. Teus filhos estão na mão de Deus. Teu marido está na mão de Deus. O propósito de Deus está em pé. Levante a tua mão para adorar o Senhor nessa manhã. Eu caminho para o final da minha exposição. Porque Deus conhece o nosso futuro. Ele não vai deixar a gente se embaraçar, missionária Simona, o nosso presente. Tem duas lições ricas aqui, missionária Dirce. A gente olha para o texto e a gente precisa perceber que Deus está falando. Quando eu olhei para o texto, eu fiquei interessado, porque todos nós sabemos que se o texto está falando da quebra, a ruptura de uma aliança, e se no texto existe uma cobrança para a família de Saul, para a sua descendência, missionária Eliane, a senhora que lê muito a Bíblia, eu fiquei pensando comigo, e Davi? Davi não fazia parte da descendência de Saul? Ele era genro do rei. Ele era genro do rei. Ele desposou Mical, filha mais nova de Saul, filha de Ainoã. Saul tinha duas filhas, primeira Merabe, que foi a primeira prometida para ele em casamento. O Saul deu um nó nele, enrolou ele e entregou a Merebe para outro homem. Saul vem daquele processo de ciumeira, quero matar Davi. Alguém diz para ele, olha, eu acho que tem um caminho aí para o senhor. Eu descobri que a sua filha Mical, ela gosta de Davi. Ah, é mesmo? Gosta? Então tá bom. Saul cria uma outra circunstância, o texto bíblico é rico, porque vai dizer que Saul faz um pedido a Davi. E chama ele, olha, eu quero que você seja meu genro. Quero que você faça parte da minha descendência. Mas vou te fazer um pedido. Como você não tem como pagar o dote, eu vou te dar uma tarefa. Cuidado com as tarefas, hein? Porque se alguém te der uma tarefa e Deus estiver com você, você não vai fazer o que pediram, não. Você vai fazer mais do que pediram. Mas se o céu estiver fechado, irmão, você vai arrumar um problema. O Saul pensou que dando aquela tarefa para Davi, de matar 100 filisteus e trazer os seus prepúcios, ele ia colocar Davi na linha de tiro. Mas quem está com Deus vive milagre. Não foi isso que a Silvana cantou aqui agora? Milagre, viverei milagre. Porque só tu és o Deus de milagre. Davi falou, é só isso? O senhor só quer 100? Tá bom. Diz a Bíblia que ele saiu e quando voltou com 200. Satisfaz o senhor? Aí o Saul não teve o que fazer, entregou o Mical. Mas esse texto é interessante, porque vai contar uma história que Mical estava apaixonada por Davi, mas o pai continuava tentando matar a Davi. E o texto bíblico diz que Mical vai ser o instrumento de livramento de Deus para salvar Davi no momento em que o rei, no clamor da sua fúria, ele manda os soldados à casa de Mical para trazer Davi para matá-lo.
A Bíblia diz que Mical descobre esse intento, tira Davi, desce ele pela janela, coloca uma estátua e forra a cabeça da estátua com pele de cordeiro, de carneiro. E quando o soldado chega, ela diz, olha, ele está doente, não dá para ele atender o rei agora não. Levar ele lá para atender o rei do jeito que ele está, vamos dizer aqui, ele está com Covid. Soldados caíram fora. E aí Davi correu, só que nessa saída de Davi, ele se separa de Mical. Um casamento fracionado pela adversidade. Mas Mical não sabia, Davi também não sabia, que o Deus que conhece o nosso futuro está cuidando do nosso presente. Eu caminho aqui, eu preciso terminar esse pensamento com vocês. Passam-se os anos, Davi é constituído rei sobre Israel. O texto bíblico diz que a primeira atitude de Davi, quando ele sobe ao trono, é chamar Abner, o capitão da guarda de Saul. Vai atrás de Mical e traz ela, eu quero ela no palácio. Quando a Mical chega, ela já não é a Mical do primeiro amor. A Mical agora está marcada, porque ela inclusive foi dada em casamento a outro homem. Mas ela vai para obedecer o rei. O texto bíblico diz que agora Davi vem recepcionar a arca da aliança. E eu estou correndo no texto por conta da exiguidade do tempo. Pastor Oséia, Davi chega, ele vai recepcionar a arca nas portas de Jerusalém. E tem festa, porque a arca de Deus está chegando. É a presença de Deus, gente. Quem é que não dança na presença de Deus? A alegria de Deus desceu na vida de Davi. Davi está tão cheio de Deus que ele não se apercebe. Quando ele vê as roupas estão saindo, ele está dançando a Mical lá da janela. Meu Deus do céu. Não é possível que Deus escolheu esse homem para ser rei em Israel. A Bíblia diz que ela grita da janela. Numa linguagem para você entender. Toma vergonha. Coloca as tuas roupas, porque as tuas criadas estão vendo a tua nudez. Deus registrou aquilo. E diz, ela está com ciúminho. Mas eu vou mostrar para ela o porquê é que ela é estéril. A gente não para pensar nesse detalhe. A Mical, ela é estéril. E ninguém sabia, ninguém fala disso. Mas Deus resolveu dar luz ao texto e dizer, eu vou dizer porque que ela é estéril. O Davi ficou bravo. O texto não diz, mas eu penso que o casamento ali terminou mesmo. Que o texto diz que Davi nunca mais a chamou para nada. E é para nada mesmo, irmãos. Mas os anos passaram. E agora vem os gebionitas com a fatura. Nós não queremos prata, nós não queremos ouro. E tem mais uma, nós não queremos matar ninguém em Israel. Agora nós queremos que aquele acertozinho com a casa de Saul, sabe aquele acertozinho? Que ele exterminou o nosso povo, ele queria nos matar a todos. Nós queremos que isso seja reparado. E para ser reparado, a gente entendeu que só tem um caminho. Qual é o caminho? Nós temos que ir lá no monte onde ele orava. Ele quem? O Saul. Não era lá que ele falava com Deus? E preste atenção, porque os gebionitas têm temor. Eles não afrontam ao Saul. Eles dizem, nós precisamos enforcar esses homens lá no monte de Saul, o ungido ou o eleito do Senhor. Aí Davi diz, o que é que vocês querem? Nós queremos 7 homens. Eu fiquei pensando comigo, naquele momento que eu li o texto, o coração de Davi, porque Davi tem 2 decisões para tomar aqui. Na linhagem de Saul, Saul tem muitos filhos. Mas Davi tem que preservar um. E este filho é o filho Mefibosete, é o filho de Jonatas, filho de Saul. Aquele aleijado que a ama deixou cair e deixou ele paraplégico. A Bíblia diz que Davi o tira dessa lista e diz para os gebionitas, eu vou dar. Traz a lista aqui da descendência de Saul. Quem é que está no reino? Bom rei, na primeira linha de sucessão tem os 5 filhos de Merabe. Pode mandar pegar todo mundo. Você já pensou, irmã? O oficial de justiça do rei chega na tua casa, busca aí a apreensão dos teus filhos. Para quê? Para ser enforcado.
É forte, né, irmãs? Mas, majestade, falta mais 2 ainda. Linha de sucessão. Tem a rispa, a concubina. Rispa? Quem é rispa? A concubina de Saul teve 2 filhos. E como é que é o nome? Armone e Mefibosete. Não é o mesmo Mefibosete, filho de Jonatas. É outro Mefibosete. A missionária Elaine falou assim para mim hoje de manhã, missionária. Amor, você tem certeza que tem 2 Mefibosete na Bíblia? Falei, irmã, a senhora está precisando ler Bíblia. Quando eu olhei para os 2 Mefibosetes, missionária Lígia, o Espírito de Deus abriu a minha mente, eu vi uma lição. 2, um perfeito e um aleijado. O perfeito é Cristo, que vai ser enforcado pela quebra de aliança e que tem trazido consequências a toda uma nação. O quebrado sou eu e você, que o Senhor, por sua misericórdia, alcançou e nos fez... Levante a tua mão e adore o nome do Senhor, porque você não está aqui pelo teu mérito, você está aqui pela bondade de Deus. Manda chamar. A Bíblia diz que Rispa entrega os seus filhos. E eu fiquei pensando, quando Rispa entrega os seus filhos, como Deus cuida da gente. Porque naquele momento eu pensei comigo, se Davi tivesse tido filhos com Mical, ele não poderia tomar os filhos de Rispa. Porque ele, como rei, ele deveria respeitar este princípio. Numa linguagem coloquial, me permitam essa expressão, o pau que bate no Chico, bate no Francisco. Mas Deus havia punido Mical com a esterilidade. Naquele momento eu fico pensando, Davi, poxa vida, casei com a filha do rei e não posso ter filho. E Deus dizendo, fica quieto, rapaz, estou te dando livramento. Eu conheço o teu futuro e estou cuidando do teu presente. Estou cuidando do teu presente. Oh, meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Mas, irmã, para a gente terminar aqui, pensa comigo. É só mais 2 minutinhos, missionário. Só mais 2 minutinhos. Eu fiquei pensando. Missionária Eliana, mas Deus não foi muito duro em punir a Mical, Joel, com esterilidade? Filha da mesma mãe, Merebe teve 5, missionária Vânia. E a Mispa, estéril. É porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu já vi um monte de pregador falando um monte de besteira nesse texto. Não, é porque Deus queria punir. Não, Deus não puniu ela porque ela nasceu estéril. Não há nenhuma indicação do texto que ela passou a ser estéril, por exemplo, depois daquele episódio da repreensão do rei. O texto apresenta Mical como uma mulher estéril. Mas o Deus que conhece o presente estava cuidando do futuro, porque ele sabia que um dia ele ia chamar a conta, e quando ele chamasse a conta, o eleito do Senhor, que ele havia levado ao trono, deveria ser poupado. Assim como Davi mostrou misericórdia com Mefibosete, Deus mostrou misericórdia para com Davi. Assim como você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das coisas de você. Assim como você trata as coisas de Deus, Deus vai tratar as tuas coisas, e vai glorificar o nome de Jesus na tua vida. Eu acho a sentença, se é que nós podemos chamar de sentença, muito dura. Eu, humildemente, fiquei pensando, Senhor, o Senhor não poderia atenuar a sua decisão em desfavor de Mical? Por exemplo, o Senhor podia dizer para ela assim, Mical, como eu já conheço o teu futuro e eu sei que você vai afrontar o meu servo quando ele estiver se alegrando na minha presença, toma cuidado, não toca no ungido de Deus, não. Como eu sei que você vai fazer um papelão que não caberia à esposa de um rei fazer, eu fiquei pensando comigo, né? Para atenuar, porque a esterilidade é uma coisa muito dura. Impedir de gerar? Aí eu fiquei pensando, Senhor, você não poderia, por exemplo, ter dito assim para Mical, ficarás velha precocemente. Mulher detesta essa palavra. Não é? Receberá rugas. Vamos imaginar aqui?
não comprará sapato. Essa aqui eu vou pular. Eu escrevi, mas não tenho coragem de falar que eu tenho juízos. Eu aprendo nessa situação, minhas irmãs, que a decisão de Deus em desfavor de Mical, ao mesmo tempo que tinha um cunho punitivo para repreendê-la por sua postura, ainda no futuro, era também um propósito de livramento para Davi, pois se esse tivesse tido filhos com ela, agora ele teria que entregá-los para serem enforcados, para satisfazer a dívida dos Gebionitas. Aprenda uma coisa: o silêncio ou a ação de Deus em sua aprovação pode ter um caráter de livramento. Por favor, não murmure. Adore, 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 adore. Quem é a Rispa? Eu concluo aqui. Rispa é a mulher que ficou em guarda e vigilância. Rispa faz o contrário do que todos nós faríamos. Depois que os filhos foram enforcados no monte de Saul, a Merab foi embora para casa. A Merab foi embora para casa. E sabe por que ela foi embora? Porque ela precisava chorar o seu luto. Que é assim que a gente faz quando a gente é vencido pela prova. A gente perde e a tragédia nos rouba a esperança de continuar. E aí a gente fica isolado num quarto escuro, dizendo que todo mundo se esqueceu de nós. Merab foi embora. Mas Rispa falou, eu não vou sair daqui. Essa perseverança de Rispa me traz uma lição maravilhosa. A capacidade de Rispa de tomar a decisão que ela tomou nos mostra o quanto ela estava compenetrada com aquela situação. Ela entende que aquela tragédia no seu cenário final tinha um propósito. Ela sabia que aquela tragédia, ela tinha uma consequência, e como ação daquela consequência, ela entendeu que quando os seus filhos foram sacrificados e enforcados para cumprir a ruptura daquela aliança, o cenário tinha que mudar. Ela diz, então, se Deus está em cima da sua palavra, se o motivo da seca em Israel que tirou a vida dos meus filhos é a falta ou é a quebra dessa aliança, agora esse pacto está acertado. Nós não devemos mais nada. E Deus agora tem que fazer a parte dele. Aí Rispa toma uma decisão que nenhum de nós tomaríamos. Ela pega um pano de silício, que era um pano preto constituído de pele de cabras, e ela faz uma espécie de acampamento, e ela fica embaixo guardando os cadáveres dos seus 2 filhos, e ao mesmo tempo que ela guarda o cadáver dos seus 2 filhos, ela também guarda os cadáveres dos filhos de Merab, e a Bíblia diz que ela de dia, ela espanta as aves de rapina, que vêm para comer a carne putrificada dos cadáveres que estão ali à noite, e durante a noite, ela vai fazer este papel para evitar que as feras do campo que estavam ao redor viessem também para destruir o cadáver daqueles homens que foram enforcados para satisfazer o propósito da aliança. Essa postura de Rispa, diz o texto que ela ficou 6 meses, diga comigo, 6 meses. Agora, aprenda uma lição, não importa o tempo, a resposta vai vir. Eu vou dizer novamente que você não entendeu. Não importa o tempo, a tua resposta vai chegar. A Bíblia diz que com 6 meses, está no texto, no início da cega. Era abril. Era finalzinho de abril. Olha que coisa interessante. Era final de abril. Ela está lá guardando os cadáveres. O texto diz que começa a chover.
quando começa a chover, ali eu entendo que Rispa se sente satisfeita, porque ela agora ouve a voz de Deus se manifestando na chuva. Não chovia há 3 anos, mas cai chuva. Mas escute, essa ação de Rispa, essa determinação, essa braveza dessa mulher, de entender que ela precisava viver um propósito num momento de tragédia, chegou ao conhecimento do rei. O rei falou, o quê? Pois é, ela está lá há 6 meses. A Bíblia diz que Davi se levanta do trono. Ele vai na cidade dos filisteus, onde Saul havia tombado com Jonatas. Diz que os ossos de Saul e do filho foram furtados. Ele vai com o seu exército, recupera os ossos de Saul, de Jonatas, sobe no monte, pega os restos mortais dos enforcados, carrega, leva com ele, dá um sepultamento digno para Saul e Jonatas no sepulcro de Quis, o pai de Saul, e também enterra os 5 filhos de Merebe e os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. No verso 14, no final, vai dizer o seguinte: depois desta ação de Davi, a ira do Senhor se aplacou e Deus abriu o céu. Levante a tua mão, porque esta manhã é manhã de céu aberto para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. É manhã de céu aberto. Receba essa palavra e seja edificado em nome do Senhor.